primeira vez que eu vejo o Howard partir para um processo de aceitação desse luto e de elaboração é quando ele assina o documento, né, que diz que a filha dele morreu. Então é na mesma cena que ele está vendo ele atuar, e joga e projeta o que é dele nos amigos, ele assina esse papel que diz que a filha dele morreu, né, porque ele tinha passado os fundos para a empresa, ali, enfim, ele precisava reconhecer documentalmente que a filha dele não estava mais ali. E aí ele assina, né, que era um documento que ele estava se recusando a assinar há 6 meses, ele diz, né, me dá esse papel aí que você concretiza a morte da filha nesse momento, ele torna uma coisa que ele não tem mais como questionar, tá ali no papel. E aí, daí para o final do filme, né, a gente vai vendo ele cada vez mais conseguindo colocar isso em palavras, né? E o ponto, né, máximo disso é o final, quando ele sai da negação, né? E a esposa dele fala para ele, fala qual que é o nome da sua filha. E aí ele diz o nome da filha dele, diz o que aconteceu, né? Que ela tinha um câncer, que ela faleceu. Então ali é o primeiro, na verdade não é o primeiro, né? Mas é o sinal mais importante de que ele está partindo para uma aceitação que ainda vai doer muito, que ele chora muito, né? Mas que ele está partindo ali para um processo de aceitação. Porque até então ele não conseguia falar o nome da filha dele. Sim. Então ali ele junta, né, o sentimento, vamos pensar na psicanálise, ele junta o sentimento, né, representação com o sentimento, né, o que ele está sentindo com uma representação, né, com a fala, com a linguagem, né, e começa a aceitar o que aconteceu. Então, vamos lá para as minhas observações sobre o filme. Então, eu já falei que ele fala sobre as 3 abstrações que conectam todos na Terra. Outra cena que me chamou a atenção, que eu achei simbólica, embora uma coisa que ele dá a entender que ele sempre fazia, são as peças do dominó se desmoronando logo no começo do filme, como se fosse o mundo do Howard se desmoronando ali na nossa frente. Muito bem observado, verdade. Tinha até esquecido dessa cena. E assim, é uma coisa que eles voltam para isso, né? Então, assim, é sempre tipo o mundo do Howard se desmoronando de novo. E tem um momento lá na frente em que o tempo vai conversar com o Howard e ele vai lá e começa a desmoronar. E o Howard segura e tipo, não, eu não vou deixar você fazer isso, né? Meu mundo tá desmoronando, mas eu não vou deixar, né? Embora ele esteja deixando o mundo dele desmoronar ali na frente dele, né? Naquele momento, ele não deixa aquilo acontecer. Aí, o que eu observei? O Howard tem um amigo que chama Witch, é o grande sócio dele, né? Eles não são sócios igualitários porque o Witch passou por um processo de divórcio. E aí, para poder pagar esse processo, o Howard comprou parte das ações do Witch. E o Witch traiu a esposa e tal. E aí tem um momento que ele tá conversando com uma amiga deles que chama Claire. E ele se responsabiliza. Eu sempre falo muito sobre a diferença entre culpa e responsabilização, né? E eu sinto, assim, o It, por mais que ele tenha defeitos, ele é muito consciente das falhas dele, dos erros que ele teve, mas ele não usa disso como uma culpa, que assim, ai meu Deus, eu fiz isso. É tipo, ok, eu errei, o que eu vou fazer a partir daqui, né? Então eu achei isso muito legal, assim, parece que é uma pessoa que fez muita terapia e que tá ali sabendo lidar bem com o passado dele, né? E aí o Howard escreve a carta para o tempo, e na carta para o tempo ele coloca assim: você é um tecido morto que não se decompõe. E aí, para mim, eu falei, nossa, tecido morto que não se decompõe. O tempo parou de passar para mim, mas você ainda está aqui, né? Eu tenho que seguir com a minha vida, mas eu não consigo mais só seguir com o tempo. O tempo parou.
e você não vai embora. Você tá aqui. O tempo não parou emocionalmente para mim, mas o meu tempo não parou. O tempo da minha filha parou, né? Então, eu achei forte, assim, tecido morto que não se decompõe. E o Howard tá, assim, tão infeliz, descrente, sei lá, ele perdeu a vontade de viver. E ele não se importa mais com os riscos, né? Ele não se importa mais com as consequências das coisas. Então tem uma cena que ele tá andando de bicicleta e ele tá na contramão, assim, bem em direção aos carros, e ele não tá nem aí. Então, assim, eu não me importo se acontecer alguma coisa comigo, porque a única coisa importante que eu valorizava na minha vida eu não tenho mais, assim, parece muito isso, eu perdi o meu porquê, de novo, né? Qual era o porquê do Howard? Era a filha dele. E aí, eu tô indo e voltando entre o Howard e os amigos dele, mas eu achei muito interessante como, no fim, esse processo todo, ele não foi só pro Howard, ele foi pros amigos dele também. E aí tem um momento em que o Witch vai conversar com a filha dele, tá morando com a mãe, depois do divórcio, e ela fala assim, você é um mulherengo, eu não quero saber de você. E eu atendo muito crianças, e, gente, cuidado com isso. Quando vocês se divorciam, vocês podem deixar de ser marido e mulher, mas pai e mãe sempre vai ser pai e mãe. Então, quando você fala mal do seu marido, do seu ex-marido, ou da sua ex-esposa na frente do seu filho, você não sabe o impacto que isso vai ter nessa criança, e muitas vezes os filhos acabam ficando no fogo cruzado da guerra que virou o relacionamento de vocês. E eles sofrem com isso, muito. Então, assim, ela não consegue estar ali numa relação com o pai porque ela tem mágoa por tudo que ele fez com a mãe. E ok, isso é natural. Mas de que forma a mãe não está contribuindo para isso, descontando as mágoas que ela tem no ex-marido? Não são falas de uma criança, a fala não dela. São falas de uma criança, ela está reproduzindo aquilo, né? Falas ela de escutou. Uma mãe. Uhum. De falas de uma ex-esposa. De uma esposa. Falamos ao mesmo tempo. Que eu pensei? Que o Howard tá ali numa troca com o amor, a morte e o tempo. Mas o amor, a morte e o tempo não estão numa troca só com o Howard, né? Então, cada um está sendo guiado por um dos sócios e é justamente quem precisa estar com aquela abstração, né? Então, o Witch conversa sempre com o amor, porque ele tem questões a ser resolvidas nesse aspecto. O Simon conversa sempre com a morte, que é um dos sócios que está ali enfrentando um câncer pela terceira vez, né? Parece que dessa vez não tem jeito. Então ele está lidando com a própria morte, né? Tá passando pelo luto pela morte dele, né? E pela perda da vida, né? Pela perda da vida. E pelo tudo que ele não vai poder viver, né? Por tudo que ele não vai poder presenciar, né? De alguma forma. E a Claire, com o tempo, porque a Claire abriu mão de muitas coisas por conta da empresa e ela acabou não tendo uma família que ela queria muito ter. E ela quer ter um filho. E ela tá vendo o tempo passar e essa oportunidade se perder. E aí, o amor, uma hora, fala para ele, só vou continuar com isso se você não desistir da sua filha, né? A morte diz para o Simon, você não está morrendo corretamente. Porque ele estava no caminho do luto daquelas pessoas que ele ama. Ao não falar para elas, eu estou morrendo, né? E o tempo, né, com a Claire, chega um momento em que diz para ela que pai e mãe não é só quem dá à luz a uma pessoa. Não necessariamente quem dá à luz a uma pessoa é o pai e a mãe. Então você pode ser mãe sem engravidar. Né? Basicamente, é isso que ele fala para ela. A última observação aqui é o final, né? A mulher do Howard, que depois a gente descobre que é a esposa dele, no primeiro momento a gente acha só que ela trabalha com aquele grupo de
pais que perderam um filho. Ela conta que quando a filha dela estava para morrer no hospital, chegou uma mulher e perguntou: quem você está perdendo? E ela disse: a minha filha. E aí ela fala: não deixe de perceber, só não deixe de perceber a beleza oculta. E ele fala: as pessoas não sabem falar nesses momentos de verdade, as pessoas não sabem falar nesses momentos. Mas ela fala: não, aqui era diferente, ela sabia do que ela estava falando, né? E eu demorei, na época eu não entendi. E aí ela conta de um momento em que ela sentiu uma conexão profunda com tudo e ela entendeu o que essa mulher estava falando. Depois a gente descobre que essa mulher era a morte, porque os atores, né, na verdade não são só atores, né? E aí depois a gente vai entender isso aí. E aí o Howard fala que as pessoas não sabem o que dizem nesses momentos. É real, é difícil. A gente, enquanto sociedade, não sabe lidar com a morte, a gente não sabe lidar com a perda, e a gente fica meio, né, o que eu falo e de que forma eu posso ajudar, e às vezes você não precisa falar nada, né, é só você mostrar, tipo assim, se você precisar de mim, eu tô aqui por você, né, mas a gente tenta falar alguma coisa para ajudar, e ele cita várias coisas ali, tipo, ai, Deus escolheu a flor mais bonita para ele, coisas assim que as pessoas falam, e ele diz assim: isso não ajuda. Não ajuda. E não ajuda. Porque o que ajuda quando você perdeu uma pessoa que você ama, né? O que vai diminuir essa dor? Nada vai diminuir essa dor, né? Você tem que lidar com essa perda. Então, nada que alguém diga vai consolar a dor que você está sentindo ali naquele momento. Mas, olhando... última coisa. O Howard manda uma carta para a esposa quando eles estão se separando, dizendo: eu gostaria que nós pudéssemos ser estranhos novamente. E a gente não sabe que ela é esposa dele porque ele tá fingindo que ele não conhece ela, né? E eles falam como se eles fossem estranhos. E tem uns momentos assim que ele dá uns, não sei se daria para chamar de ato falho, mas que ele dá umas escorregadas assim, de tipo falar: quando nós perdemos, quando eu perdi, né? Então, assim... Eu posso fazer um comentário? Eu não vou chamar de ato falho, não. Eu vou falar assim que ele é um neurótico, tá? Ele afastou uma parte da realidade, porém ele sabe que ele afastou essa parte da realidade da vida dele. É diferente de um psicótico que não tem conhecimento daquela realidade, né? Substitui a realidade completamente, né? Pode até substituir uma parte da realidade, deixar ali escondidinho dele uma parte, mas ele não substituiu tudo, ele não consegue fugir de tudo. Ele não consegue fugir de tudo, né? A realidade está ali batendo na porta dele o tempo todo, né? Então, falando da Elizabeth Kubler-Ross, que a gente citou o nome dela aí algumas vezes, e quem não é da psicologia ou quem não teve contato com o livro deve estar pensando: quem diabos é essa mulher que vocês não param de falar o nome e não explicam? A Kubler-Ross é uma psiquiatra, acredito que inglesa, não sei se ela tá viva ainda, se é ou era, mas ela escreveu vários livros acerca do tema luto, mas a gente vai falar especificamente do que ela escreveu no livro sobre a morte e o morrer. E ela fala sobre as fases do luto, que seria negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E aí a gente poderia pensar nisso como uma coisa linear, mas na verdade, quando você está olhando para uma pessoa enlutada, não é linear. Até porque é importante dizer que cada pessoa passa por luto de uma forma. Não tem um luto igual ao outro. Eu vejo muito quando as pessoas estão passando por um luto, é que elas se sentem mal, elas se sentem culpadas às vezes, por estar rindo, por estar felizes, por seguirem com a vida delas, por ter momentos de felicidade e acham que elas têm que estar deprimidas a todo momento. E não é isso. Então, entenda que o seu luto e o luto do outro são diferentes, porque vocês são pessoas diferentes e tá tudo bem, e não é por isso que você tá sofrendo menos, e não é por isso que você amava menos aquela pessoa, né? Acho que é muito importante dizer isso.
Então, não é linear. Então, a gente pode perceber que o Howard não passa por isso de uma forma linear, tipo, primeiro a negação, depois a raiva. O que é a primeira coisa que a gente sabe que o Howard teve? A barganha, né? Ele fala na carta para a morte: você não aceitou fazer a troca. E depois ele conta direito para a esposa dele que ele falou: me leva no lugar dela, né? Isso é barganha. Tal, barganha. Me leva e deixa a minha filha. E a gente vê muito no começo do filme o Howard ali na depressão, completamente apático, né? Desligado até da realidade do mundo, parece que ele tá ali igual um zumbi, né? E na reunião, e aí depois quando as entidades começam a confrontar ele na segunda vez, na verdade, que as entidades aparecem, ele começa a confrontar elas. E aí a gente vê muito a raiva, e nas cartas também a gente vê muito a raiva, mas no primeiro momento ele não tá ali querendo entrar em contato com aquilo, quando elas vêm conversar com ele, depois ele vai lá e ele confronta, e ele fala: olha, você fez isso, 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 olha como eu tô sofrendo, né? Foi você que me causou isso aí. E na reunião a gente vê a aceitação, né? Ele assina dizendo que a filha morreu, depois ele vai conversar com a esposa, ex-esposa no caso, e ele conta que ele fala o nome dela, ele fala do que ela tinha, ele não conseguia falar, então ele estava numa negação ali. Então, não é linear, mas a gente vê um pouco de tudo no Howard, né? E eu acho que era isso que eu tinha de observação. Tem mais alguma coisa que quer falar, Thames? Eu queria falar a minha ideia do porquê o filme chama Beleza Oculta. Eu acho que depois você pode falar a sua, mas legal. Acho que é importante. Eu estava pensando, né? Pensei bastante que a beleza oculta, né? Talvez esteja nos momentos que a gente passou com as pessoas, né? Então a perda dói muito, porque a gente teve o privilégio de conviver com aquela pessoa, né? Então a morte sendo o que dá sentido para nossa vida, a morte sendo o que dá sentido para os momentos que a gente vivenciou, né? Então, no final, quando ele está sofrendo, ele está chorando, abraçado com a ex-esposa, e está passando na televisão a filha dele sorrindo, né? Feliz com ele, aqueles momentos que eles passaram, eu senti que a beleza oculta estava ali. Estava em perceber o quanto a morte traz esse sentido para a gente, o sentido da vida. E o quanto a gente não pode desperdiçar esses momentos, né? A gente não pode fugir da dor, porque a gente, muitas vezes hoje, né, a gente foge de se relacionar com as pessoas para depois lá na frente não sofrer. E a gente se impede de viver momentos bons por isso. Momentos que iam ajudar a gente a crescer. A gente se priva. A gente se priva. Exatamente. A morte diz para a ex-esposa dele, né? Não deixe de perceber a beleza oculta, né? Foi uma fala fortíssima, né? Ela estava chorando de dor, mas também por causa dos momentos lindos que a filha trouxe para ela. E isso me lembra muito do que a Amy, que é o amor, né, fala de eu tô em tudo. Eu tava ali quando você tava rindo com ela, mas eu também tô aqui na sua dor, né? E dói porque você sente amor. É por isso que dói, né? Se fosse uma pessoa que você não amasse, você não estaria aqui gritando comigo agora. Então, dói porque tem tudo isso de todo esse significado ali, né? Eu interpretei de uma forma parecida, mas um pouco diferente. Eu acho que quem é psicólogo sabe o privilégio que é a gente ver as pessoas desabrochando na nossa frente. E eu acho que esse processo de superar não só a perda de alguém, mas qualquer dor, é muito lindo, né? Ele tem uma beleza ali que não está visível para todo mundo. De a pessoa enfrentar as dores dela e
lidar com isso e crescer com isso, e entender que as coisas podem coexistir, e que a gente pode sentir dor, e que a gente pode ter cicatrizes, e que a gente pode viver e ser feliz e seguir com a nossa vida, né? Então, para mim, isso é a beleza oculta da vida. Aquela coisa que passa despercebida, mas que é linda, que é talvez uma das grandes coisas da caminhada, que é viver, né? Que é a gente superando obstáculos e crescendo com eles e ganhando coisas, mesmo com as coisas que doem e machucam a gente. A última cena do filme, só pra gente encerrar, para mim também foi muito simbólica, né? Que ele olha para trás, ele tá caminhando de mão dada agora com a ex-esposa que virou esposa de novo, sabe? Eles voltaram, ele tá lá caminhando de mão dada com ela e ele olha para trás em cima de uma ponte e ele vê, né, o amor, o tempo e a morte. E aí ele olha para a esposa dele, assim, ele agarra ela, né, e vai andando para frente, abraçado com ela, né? Parece que naquele momento ele pensou, ainda tem tempo, né, para a gente aproveitar. E agora vamos usar o tempo que a gente tem. Isso. É muito bonito. O final do filme. Dá pra discutir. Muito bonito. Leva muita reflexão, né? É um filme muito legal. Muito bem feito, muito bem feito. E assim, ele fala de temas difíceis com uma sensibilidade muito grande, né? Sim, isso é muito legal. Leve, que dá pra gente vários assuntos, né? Do protagonista, dos outros personagens ali em volta do protagonista, que dá pra gente abordar várias coisas, que traz vários conhecimentos pra gente. Enfim, gente, é um filme maravilhoso, assistam. Assistam. E aí, se você assistiu, conta pra gente o que você achou. E conta pra gente o que você achou do vídeo também. E é isso, a gente fica na próxima vez com o próximo filme que a gente vai escolher e a gente fala pra você. Então é isso e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tamis. Tchau, Nath. Obrigada.